Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Turbinal Empresarial. Esta é o maior podcast da Angola que fala e aborda sobre questões empresariais. Hoje temos aqui um convidado, Constantino Coveiro, ele que veio brilhantar o nosso programa para falarmos um pouquinho sobre um tema importante, de extrema importância, que acredito que é a sua dúvida. Vamos abordar um tema cadente à sociedade, que é empreender em família. Como é empreender em família? Certamente que pode ser a sua dúvida e vamos lhe ajudar aqui com o nosso especialista, mentor e empresário a abordarmos, a desmistificarmos um pouquinho sobre esse aspecto que é muito importante. Se você gosta desse conteúdo, partilhe com os seus amigos empresários, leve mais longe possível essa informação para que todos nós possamos estar atualizados e conhecedores sobre uma matéria que é muito importante. Constantino, então, como está? Está tudo bem? Tudo bem, bom dia. Mais uma vez aqui, Turbinal. Obrigado também mais uma vez pelo convite da Turbinal. Mais uma vez para dizermos que estamos aqui para ajudar, como também fomos ajudados ontem. Hoje também estamos aqui a ajudar com a nossa experiência, com a nossa forma de abordagem e dos assuntos que nós vamos colocar aqui, segundo aqui o nosso mentor do assunto. Certamente que é um tema de extrema importância, porque olhando para aquilo que é o apanágio do empreendedorismo em Angola, e é inquietação e dúvida de muitos. Então acho que será uma mais-valia podermos debater, discutir este tema, que vai ajudar muitos empresários. Sim, nós vamos falar sobre o tema que já disse, empreender em família, o que é, para que serve, quais são as dúvidas, é possível, não é possível. A gente hoje vamos discutir sobre esse tipo de assunto aqui. Empreender em família. Desde muito novo, nós ouvimos que não se faz negócio com a família. É um tema que, para muita gente, é um tabu, é um problema. Não faço negócio com a família. Não faço negócio com os meus. Prefiro fazer um negócio com pessoas que eu não lido, não conheço. Se tiver que mandar embora, manda embora sem ressentimento, sem problema. Mas, olhando na forma como a sociedade hoje são postas e olhando, estudando um bocadinho sobre esse tema, é possível trabalhar com a família. Muitas famílias hoje estão aí, umas delas que invadiram o nosso mercado, se calhar africano, se calhar também alguns na Europa. Na Europa estamos a falar dos chineses, quase trabalham todos entre família. Na África temos mauritano, temos os libianos, os líbanos e temos os eriteus. Todos esses trabalham quase todos um negócio familiar. Mas nós, angolanos, não posso falar de todo a África por si só, uma questão cultural e uma questão de medo, ou ouvir dizer, deixar de ouvir dizer, então ele tem medo de investir ou apostar nos seus. Prefere trazer coisas já feitas em vez de trabalhar os seus para podermos ter um sucesso de família. É necessário que nós construamos um negócio de família. Porque a sociedade é composta de família. Certo. E uma família bem composta é um sucesso para aquela sociedade. Um negócio também aqui estruturado em família, nós estamos a dizer que é uma coisa que vai vir de geração em geração. Os grandes empresários na Europa, muitos que hoje estão ali, a continuidade de vários empreendimentos, tudo surgiu de família. Porque a família é o elo mais próximo que nós temos que nos poder ajudar. Mas então, fala de Europa hoje especificamente em Portugal, porque tem seus Conhecimento. investimentos, né? Tem os seus investimentos. Investe em Portugal há mais de 25 anos. 25 anos. Exato. Mas isso, olhando para o aspecto importante que é a cultura, como é que é associada? Qual é a comparação que nós podemos fazer entre a cultura angolana no investimento, no empreender, e a cultura portuguesa? Tem uma diferença muito alta? Sim, na disciplina. É aqui onde entra a família.
é aqui onde nós estamos a falar agora. O nosso ponto é a disciplina. Eu trabalhar e eu fazer empreendimento com o meu é diferente do que fazer empreendimento com outro. Eles têm uma característica própria. Quando está trabalhando entre irmãos, ou entre primos, ou entre pai e filho, é tudo um negócio de família. Quem começou, eles dão todo o subsídio para aquela pessoa que começou para chegar para frente. Certo, falamos bem que a questão cultural, e entendo que é o fator primordial. Claro. Nós precisamos avaliar primeiro Sim. qual é a nossa cultura. E afinal de contas, a nossa cultura é de que origem? Que faz com que crie esses, hoje para as grandes economias, para a forma inovadora de gerir um negócio. Eu acho que olhando para esse aspecto de família não pode criar algum impedimento em podermos trabalhar com as nossas famílias. Só que a mente de muitos ainda está numa questão de olhar o negócio do seu tio, do seu primo, do seu irmão, do seu pai, como uma propriedade que não tem regras, Sim. como um ambiente que não tem regras. Como é que, quais são as precauções que nós podemos tomar nesta base? A primeira que referiu-se aqui e é bem. Primeira coisa, nós devemos aceitar o outro. Dentro do ser de uma família nasceu alguém, ok? E dentro dessa família tem alguém que tem espírito de empreendedorismo, tem capacidade, consegue alavancar o negócio, tem ideias, nasceu com esse gênero já dele. Não lhe foi dado, nem lhe foi adquirido, mas é algo que nasceu dele e está dentro de uma família. O que acontece? Em vez de nós potenciarmos essa pessoa, na África nós queremos combater. Nós queremos combater o nosso irmão, o nosso primo, o nosso sobrinho, seja quem for. Então, é aquilo que nasce a diferença. Nasce porque nós temos que admitir que o outro tem capacidade. Porque para nós africanos é muito difícil admitir que o outro tem capacidade. Que pode nos superar ou pode ser melhor do que nós. E essa dificuldade aparece logo no princípio, quando você começa a ver o primeiro irmão, o primeiro primo, o primeiro sobrinho que você mete na empresa. Isso não pode estar conexo à questão de que nós crescemos, mas falamos muito pouco sobre dinheiro. Os nossos pais nos deram pouca instrução sobre como lidar com o dinheiro, como multiplicar, como fazer o dinheiro crescer, não é? Portanto, o que é que vou vendo ao longo da minha experiência como empreendedor? É que nós estamos mais habituados a ganhar dinheiro. Mas a regra principal dos grandes, daqueles que já chegaram, é fazer dinheiro. Então existe uma confusão. Parece ser uma coisa pequena, mas em suma tem um impacto muito forte entre fazer dinheiro e ganhar dinheiro. É fundamental nós trabalharmos, criarmos mecanismos de fazer dinheiro. Mas nós em Angola temos o hábito de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é trabalhar numa empresa, não é? E que aquilo é remunerado por via de um salário e pronto. Mas a questão de empreender em Angola, em família, tem um impacto muito forte, porque nós temos uma forma de empreender mais de sustentabilidade. Nós usamos muito o empreendedorismo de sustentabilidade, que é vender uma coisa, comprar para comer, vender uma coisa, comprar para comer. Mas quando falamos de uma corporação, de uma empresa mesmo, em Angola, que eu não vejo uma empresa de família, que pelo menos não posso dizer centenária, não é? Mas que existe muito há 30 anos. Mas uma empresa de família que esteve o pai e agora foi gerida pelo filho e agora está pelos netos, não vejo uma empresa que está neste nível, que nós podemos hoje discutir. Na realidade, qual é o problema? O que é que incide nisto? Porque em Angola não conseguimos encontrar e fazer as empresas crescerem no seio da família? Aqui vamos ter que... Vou fazer uma narrativa... Vou fazer uma narrativa que nasce de um historial bíblico, ou bem dizer, de uma narrativa bíblica. O nosso maior problema também está na inveja. O problema está na inveja.
eu não consigo suportar que o meu irmão tenha habilidade maior do que eu. E eu não consigo trabalhar com o meu irmão, porque o meu irmão tem capacidade mais do que eu. Então, essa forma de nós pensarmos nos retrai, nos afasta, nos prende, não nos deixa avançar. O que é que me deixa avançar? O facto de eu ter inveja do meu irmão, porque ele tem tanto sucesso, que dá logo o quê? Sentimentos contrários. Não há aproximação. Começa a haver um afastamento. E começa a ser aos poucos se autodestruir as famílias. Porque ele tem e cria-se um ninho dentro da próprio ser familiar que não consegue expandir. Isso falamos um pouquinho mais sobre o complexo de inferioridade. Acho que não conseguimos olhar para isso. Não sou o complexo de inferioridade. Eu exponho a minha fraqueza, escondendo a minha fraqueza, tendo inveja do meu irmão, dizendo que ele é que é culpado. Culpar a vida toda minha do meu insucesso naquele que tem sucesso. Mas como é que isso é enquadrado a nível de gestão do negócio? Você tem um sucesso. E quando você tem um sucesso ou tem a capacidade de gerir negócio, que falou aqui agora, uma coisa é fazer dinheiro, outra coisa é construir o dinheiro. Outra coisa é trabalhar o dinheiro, outra coisa é fazer dinheiro. Há quem está habituado, como disse, fazer o dinheiro e receber um salário remunerado e por aí fora. Mas há quem tem o espírito de empreendedor. E se você não bater na pessoa que tem o espírito de empreendedor, porque ele tem mais capacidade do que tu, dentro do seu familiar, não tem como você trabalhar com ele. O que acontece? Ele vai trabalhar com outro. Por isso é que você não consegue ver uma empresa de 20 anos ou 10 anos tem um substituto ou tem um sucessor. Não tem um sucessor por quê? Porque ele não consegue lidar com os deles. Nem com o filho, nem com o irmão. Arranja um outro que tenha capacidade suficiente para poder trabalhar com ele. E vai perguntar, a empresa vai crescer do mesmo jeito? Não. Se calhar com o filho, como disse aqui agora, eu tenho o meu filho e vou instruindo ele. Ele vai valorizar aquilo que tem, porque ele vai chegar. Isso aqui não é só para mim. Isso dá para mim, para o meu irmão, para o outro meu irmão, e para os meus filhos, meu neto. E amanhã é o nome do pai que ficou. É uma cadeia familiar. É uma cadeia familiar. Você vai chegar nessa cadeia familiar, você tem que instruir melhor os teus aqui embaixo. Então, isso, em suma, nós precisamos melhorar a questão instrutiva no É relacionamento e no ambiente das famílias. É isso que eu disse, é tudo uma questão cultural. Porque trabalhar é uma questão cultural também. Nós temos, como disse aqui, nós temos o imediatismo muito alto. Mas essa cultura não é considerada como uma trava, uma crença que limita o crescimento, por exemplo, de várias empresas a nível da Angola? Também. Eu quero dar um exemplo, dizer que no Baixo. Hoje quem está a liderar essa Delta Café, desse grande empresário que faleceu este ano, é a neta. Quer dizer, nem foi os filhos, é só para a neta. Uma das cadeias muito grande em Portugal, que é o Pingo Doce também, faço publicidade, quem está a gerir são os filhos. E uma empresa que existe há anos. Há anos. E esses são os exemplos. A maioria das empresas lá, você sente isso, são empresas que já vêm de família. Aquilo que acabou de referir agora. Por que nós não temos aqui? Por quê? Porque existe dentro do nosso ser familiar uma característica de olhar para o outro. Nos ensinaram desde criança que se nós queremos ter sucesso, temos que olhar para o outro. E não podemos olhar para nós. E isso cria inveja. É tão engraçado que nós, quando nós ficamos dentro da Turbinal, no nosso treinamento Turbinal empresarial, nós ajudamos as empresas a tentarem ultrapassar essas crenças que acabam por limitar. Porque na nossa instituição nós ensinamos aos donos de pequenos negócios de que é necessário se criar processos, é necessário criar uma estrutura, é necessário criar uma estratégia para que as pessoas que sejam convidadas a trabalhar adotem uma forma
nova de poder lidar com o próprio negócio. Não importa se é um negócio ou é uma empresa de família, mas com alguma estratégia, uma forma de se fazer gestão, eles vão criando formas adaptativas. Porque o que é que tem que se fazer? Nós também falamos de cultura dentro da empresa. Claro. A cultura é aquilo que eleva o padrão, a forma, o tipo de negócio, qual é o impacto que a empresa quer ter numa determinada sociedade. Isso também é cultura. Mas nós vemos que as empresas em Angola não desenvolvem essas habilidades. Os empresários não desenvolvem essas habilidades. Por isso a cultura, que é como é que se chama, a cultura familiar acaba por ser transportada dentro do ambiente de negócio e aquilo cria rupturas. As empresas não crescem. Sim, muitos empresários angolanos, se você analisar as empresas dele, quase não tem ninguém de família. 80%, 90%. 80, 90% não tem quase família nenhuma. Porque o primeiro impacto que nós temos desde criança é que não se trabalha com a família. Se você quer cair, trabalha com a família. Mas se você quer progredir, trabalha com outros membros de família. É errado. Esse conceito eu também tinha. Pensava também igual, mas hoje eu penso diferente. Conforme foi a experiência que tive durante a vida, hoje eu penso diferente. É necessário e é preciso trabalhar com a família. É preciso que a sociedade seja composta por famílias poderosas. Porque essas famílias vão tornar o ambiente de negócio no país diferente. Vão pensar em nós. Vai ser nós. Não vai ser eu. Até quem faz economia num país são os privados. Né? Então, vão ser nós, não vai ser eu. O problema de nós africanos ou angolanos é que nós, como disse e vou continuar a dizer, nós não conseguimos admitir que o outro cresceu, que o outro teve capacidade e foi para frente. É necessário que nós começamos a admitir que dentro do nosso ser familiar existem pessoas capazes. Mas isso não tem nada a ver com... será que não tem a ver com a questão de desenvolver habilidades? Porque não. Gestão são números. Sim. Os números têm regras. Quando nós não cumprimos o padrão certo de lidar com estes números, não conseguimos atingir o objetivo, não conseguimos escalar a nossa empresa, precisamos sair de um nível para o outro. Portanto, cultura, sim, existe cultura, que essa cultura, de forma natural, que cria um impacto muito forte no seio das empresas. Aquelas empresas que supostamente são consideradas de família não crescem há muitos anos. Outras falem em menos de 2 anos. Falamos aqui no aspecto quando começamos, que era na questão o porquê que nós não podemos trabalhar com a família também, falamos sobre isso, né? E uma das coisas que na sociedade onde eu tenho mais conhecimento, tem uma das grandes empresas hoje de cofragem e é muito conhecida e tornou-se uma mega empresa de cofragem, hoje faz quase tudo. Passa a palavra que é a Cofragem Silva. Era do irmão morreu. Muito novo. O que está hoje, o irmão que está hoje, tornou-se a empresa hoje um monstro a nível da Europa, a nível mundial. É o irmão que tornou a empresa o que é hoje. Ele agarrou naquilo que o irmão deixou e deu continuidade. Nós não fizemos isso por quê? Por causa da inveja. Porque nós não suportamos que o nosso irmão teve sucesso. É muito difícil de admitir. Mas isso eu acho que tem muito a ver com a questão ambiente familiar. Porque na estrutura familiar tem pai, mãe, filhos, netos, que é a cadeia sucessiva, não é? E nesta cadeia sucessiva, para mim, eu acho que precisa trabalhar muito na instrução das pessoas, a preparação das pessoas para que saibam lidar com a forma de gerir o negócio ou uma determinada coisa. Portanto, o que é que sucede? Quando o dono, o líder, o cabeça da família morre, sim, acaba por tombar toda qualquer estrutura desenhada há mais de 15, 20 anos. Não existe continuidade.
Não existe. Eu acho que para mim é necessário nós trabalharmos na preparação das pessoas. As pessoas não estão preparadas para segurar um negócio durante muito tempo. Porque existem, e aí vamos puxar a questão da cultura familiar. E isso, por exemplo, a culturas, o que é do irmão, o que é do pai, o que é do meu irmão tem pouco valor. Por exemplo, os filhos do meu irmão têm pouco valor. Mas sim, os filhos da minha irmã. Há culturas que apontam a esses sinais. Também. De que, Também. por causa daquela questão de que poderá não ser dos nossos, tudo isso. Então, a herança, um dia temos que arranjar forma de falar também sobre a herança dentro das empresas. E a herança é passada para o filho da irmã, não para o seu próprio filho. Em algumas etnias, algumas etnias. Isso é levado assim muito a sério. E aqui em Angola o direito costumeiro é muito impactante. Tem muita incidência no próprio ambiente. Não acha que isso é o que vai criando assim, algumas travas para que alguns empresários tomem alguns passos? Não, é isso que eu disse no princípio. Por isso é que nós temos que olhar primeiro pelo aspecto cultural. Tudo tem a ver com a cultura. A nossa vida é definida pela cultura que nós somos inseridos. Hábitos e costumes. E isso é que torna o nosso ambiente não muito produtivo a nível empresarial. Se nós não tivermos disciplina, você não consegue chegar longe. E para você meter o teu irmão, o teu primo, ou alguém para trabalhar consigo, que nós dizemos que não dá, tem que ter disciplina, tem que ter orientação. Como disse agora, tem que ter instrução. Porque o nosso primo, o nosso irmão, ele sai para ir trabalhar do outro lado. E aquele patrão que ele sai para trabalhar, pode lhe falar A, B e C. E ele vai admitir porque precisa daquele trabalho. Mas se for o irmão, ele já não quer admitir. Porque ele acha que o irmão está a faltar o respeito. Mas e aquilo já não vira. Isso na realidade. Aquilo já não vira um assunto de trabalho. Vira um assunto familiar. Querendo ou não, se virar um assunto familiar, essa pessoa dentro do seu familiar, como é que ele vai se sentir? Começa a se sentir o afastado. Uns vão interpretar do lado positivo, outros vão tentar interpretar do lado negativo. Isso significa que muitos empresários angolanos não crescem porque as próprias famílias é que travam o seu crescimento. É aqui onde eu quero chegar também. Porque o nosso seio familiar, o nosso ambiente familiar, muitas vezes não ajuda com que você cresça. O nosso seio familiar não ajuda. Em vez de nós valorizarmos aquilo que temos, ou aquele que veio, que tem estrutura suficiente para poder alavancar e criar um império na família. Porque nós temos uma família muito destruída porque não há pilar. Uma sociedade sem pilar é uma sociedade vazia. E falou muito bem, pilar é fundamental. Sem pilar não há estrutura, não há laje, não há nada. Tem que ter pilar. E se nós partimos do princípio que estamos a falar, uma família tem que ser estruturada. E é possível trabalhar conosco? É possível. Diz que é disciplina. Disciplina. Acima de tudo, para trabalharmos conosco, precisa de disciplina. Ele vai lá como empregado igual aos outros. Faltou, vai ser punido igual. Eu quero passar para você que é empresário, saiba que não se faz uma empresa crescer, não se faz uma grande empresa sem a constituição dos pilares. Os pilares são a base fundamental para crescimento, estabilidade de qualquer negócio. Isso puxando do ambiente familiar para o ambiente empresarial. Pilares é fundamental. Adotem essa medida e vamos ter empresas centenárias e empresas impactantes. Né? Como disse aqui agora, o pilar é fundamental. Vamos mesmo de novo aqui no nosso tema, que é os líbanos. Eu estive a pesquisar um bocadinho com ele. O que eles fazem? Eles têm um pilar. Os libaneses têm um pilar. Eles não trabalham só para trabalhar. Existe um patriarca dentro da família, que é o pilar. E ele que distribui o dinheiro da família. E quando você nasce dentro daquela família, você, como disse agora, é preciso instruir. Ele faz com que você aprenda como lidar com o dinheiro que temos. Como governar o dinheiro que temos. Cada família no Líbano tem o seu próprio dinheiro. Tem a sua própria estrutura. Então,
esse mesmo dinheiro que eles têm, eles vão distribuindo. Você vai para aqui, leva X, investe nisso, aluga isso, faz isso, faz isso. Então, isso apontamos naquela questão que eu estive a dizer que nós precisamos ativar o hábito de fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. E não ganhar dinheiro. Isso também deles, do Líbano, já vem de uma cultura. Que é o fazer dinheiro. Ou está o avô ou o bisavô, é o que tem o dinheiro. Amanhã, quando ele sair, quando morrer, substitui pelo outro. E vai dar continuidade igual. Porque eles já fazem isso há milhões de anos. Mas nós também podemos adaptar isso. Podemos começar agora. Nem amanhã, agora. Mas indo para a Bíblia, quem foi o mais rico na história bíblica? Salomão. É o rei Salomão. O rei Salomão, mas também Abraão também. Abraão foi o maior que teve a maior riqueza. Qual foi a instrução que ele recebeu por parte de Deus? Para tentarmos alinhavar, trazer essa ideologia do rei Salomão, sendo ele o único a ser citado sobre o homem que conseguiu ter riquezas. Quais são? Consegue mais ou menos elucidar-nos? Não muito bem, mas sei que ele foi de extrema obediência. Porque foi de extrema obediência. Porque ele foi da linhagem de Abraão. Já vem de uma linhagem de riqueza. Então, foi uma questão de obediência. O rei Salomão foi um homem sábio, que é a Bíblia, o Provérbio e Salmos. Foi um dos mais sábios que também a Bíblia narra que teve. E foi um dos maiores ricos que teve na história bíblica. Mas a riqueza dele também foi de geração em geração. Mas essa riqueza, o que se diz a Bíblia, que vai citando, é que a riqueza dela ficou adaptada ao nível de sabedoria que ele tinha. Sim, e a nível histórico também. Isso também afundou os países com base nesse historial também que teve. Porque da Bíblia nasceu muitas leis, muitos direitos, muita coisa que nós hoje usamos no dia a dia. Certo. Foi através dessas gestões deles, empiricamente, que eles faziam gestões empíricas, sem terem grandes conhecimentos de economia, de nada, mas então a experiência de vida. A experiência de vida que tornou eles os mais ricos naquelas épocas. Então, nós também hoje, não vamos dizer amanhã, nem depois de amanhã, é hoje. Nós temos que pegar nas nossas famílias e começar a dizer, vamos investir nos nossos. Porque se nós continuarmos a olhar que os outros façam e nós não fizemos, porque se eu fizer na minha família e você sentir que na minha família houve um grande sucesso, você vai fazer na sua. E todos nós, ao passar do tempo, vamos fazer. Por que nós só imitamos as coisas imediatas e não queremos imitar as coisas que trazem progresso para hoje, amanhã e depois de amanhã? Tem que se trabalhar. Isso significa que temos que trabalhar numa... Então, nós temos que olhar dentro do ser familiar como uma equipa. O ser familiar é uma equipa. E não é uma equipa que joga sozinha. Tem um avançado, que é o empresário, e tem que ter a volta do empresário para ele marcar o golo, tem que construir tudo para ele marcar o golo. É necessário ser formatadas as bases. Essas bases que nós falamos há bem pouco tempo são os pilares. Exatamente. Quando a base não está bem formatada, não temos como ter uma família estável e uma empresa também estável, que cresce. Porque nós vamos olhando, por exemplo, as questões naturais da vida e que muitas situações são ignoradas porque muitos aspectos são desrespeitados. Há princípios no âmbito familiar que têm que ser respeitados. Sim. Por exemplo, a questão cultura, quando vamos para a questão pedido, casamento, as culturas têm uma forma certa de poderem fazer isso. E que, se não forem cumpridas essas, é invalidada um determinado matrimônio. Por exemplo, se tiver que ser realizado. É igual dentro das empresas. Dentro das empresas nós temos que criar uma cultura de fazer com que aquela adote e dê a resposta àquilo que é a necessidade das pessoas, porque as empresas surgem que é para poder
acomodar a necessidade não só da sociedade, mas também das famílias. Sim, certamente. Aqui também, vamos falar do espelho também, que dentro do ser familiar, que é muito importante, que é, você é o irmão menor, e você tem a graça de ter o talento, a habilidade, de ter o espelho da família, e levar a responsabilidade da família. Isso não quer dizer que seja o primogênito que tem a responsabilidade de tudo, ou o segundo, ou o terceiro. Às vezes é o último de todos, que tem a graça de ter essa habilidade dentro de ser familiar. O que é que nós notamos durante muitos anos? É que esse próprio irmão menor já falta com respeito por ser empresário, quer que todos os irmãos baixem os pés ou joelhem diante dele. E no meio disso tudo, nós somos bando. Os bandos têm muitas tradições, nós temos muitos costumes. Há uma força negativa, às vezes, que está a puxar você para baixo. Porque o irmão já não quer lidar consigo. Porque o irmão sente que você hoje humilha ele. Por vezes, na tua cabeça, nem sequer passa. Mas o facto de ser, deles deixarem para ti, andarem só atrás, e para ir para a sua casa, na porta tem que comunicar que ele está lá na porta. Os seus empregados, ele faz com que ele não vá na tua casa. O filho dele, que vocês são irmãos de pai e mãe, ou são de mãe, ou são de pai, ou até foram irmãos adotivos, cresceram juntos. Ele não consegue ter contigo. O filho dele passa a necessidade dele, não vai ter contigo. Começas a criar o quê? Você não consegue ter um ambiente familiar aqui para construir uma empresa. Isso significa que nós temos que começar a olhar o ambiente familiar de uma forma diferente. Porque não temos como nós termos a nossa volta, o cômodo, o seio familiar deturpado e queremos ter uma empresa também em grande crescimento. Tudo começa pela base. Sim. Se você não for bem escolhido em casa, você na rua vai ser a mesma coisa que em casa. Se você for mal educado dentro de casa, você vai ser mal educado da rua. Para construir um bom motorista, basta o pai dar exemplo quando vier conduzir. Ofender, chamar nome das mulheres, só isso, só aquilo. Basta ele estar no carro com o pai desde criança, o pai lhe educar como é que se conduz. E quando ele crescer, também tem que falar as mesmas palavras, tem que ser mesmo agressivo, tem que ser ordinário, porque o pai lhe ensinou no carro. Quando ele era bebê. A melhor instrução é na demonstração de fazer. Né? Percebe? Então, se nós, os empresários, jovens, vamos mudar a história, vamos mudar o percurso, trabalha com teu irmão, com teu primo, com teu sobrinho, aposta neles. Mas ele não está formado, eu só quero que eles dão dinheiro e eu estou falando deles e não sei o quê. Mano, muda essa maneira de pensar. E falou aqui de uma questão de dar dinheiro. Eu para mim, eu vejo muita gente que também vamos falar disso. Acaba por ter um final triste, porque num número de 10 irmãos, às vezes só temos um que subsai financeiramente. E nem consegue chegar a ser pilar. Fica só com dinheiro, nem pilar fica. Porque depois dele também cair, não tem mais nada. É extremamente profundo. Sim. Porque depois dele cair, acabou tudo. É extremamente profundo. E no entanto, toda a gente da família pensa que ele é que tem o dinheiro. Às vezes ele tem dinheiro quase tempo. Mas quando ele acabar, a família não tem estrutura nenhuma. Até ele próprio também está pedindo emprego. Ou já está padecendo mal. E o irmão começa aqui a cantar vitória. Isso é hábito familiar. Começa a dizer, ele tinha tanto lá, como é que ele está. Até os irmãos vão falar a narrativa dele negativa. Olha, tinha tanto lá, como é que está. Tinha 10 carros, agora só tem um carro. Olha, tinha aquilo, agora não tem isso. E acaba indiretamente, às vezes, as famílias que destroem essa mesma pessoa. Porque ele, do pouco que ganha, ele faz como se fosse um pacote de distribuição. Sim. E principalmente, o mais chato é que nós vemos irmãos. Temos irmãos e primos. E que não estão interessados em desenvolver alguma habilidade, fazer um negócio. Quer dizer, no final do mês, manda-me 100 mil, manda-me 10 mil, estou sem comida.
Mas, por amor de Deus, é extremamente profundo e complicado. E quando você não dá no teu irmão? Tu subsais e para o nosso regime africano, Certo. angolano, nossa cultura, e quando tu não ajudas, és mal visto automaticamente, porque está armado, que tem dinheiro, só está pela família. Mas também tem outro aspecto. Quando nós não fazemos a preparação desse ambiente, e quando chega aquele momento que Deus chama-nos para uma outra missão, as nossas famílias também passam muito mal. É aí onde entra a ligação familiar. Ainda desse tema também, mesmo desse assunto, vamos falar outra coisa mesmo extremamente que nós às vezes temos tabu e temos medo de ver. E depois nossos irmãos, nós como homens, chefe de família, que também temos a nossa responsabilidade em casa, com nossas mães, com nossos primos, mas nós também temos a nossa companheira. A nossa companheira passa a ser o problema da nossa família. Por quê? Porque é ela que está a instruir a não dar na família. Porque manos, vamos acabar com isso. Vamos terminar com essa história, com esse mito que se inventou, que a mulher dele, para ele ser empresário, ele está impedindo que não dá na irmã, não dá na mãe, ela tem, não dá, ele está impedindo o irmão de dar. Mano, nós temos farto disso. Eu fico cansado de ouvir todos os dias que as mulheres dos empresários são culpadas do irmão do empresário, do sobrinho, do que não ter, porque a mulher é que impede. Isto é pura mentira. E qualquer empresário vem aqui e vai dizer que a mulher dele não lhe impede de dar na família dele. E muitas das vezes a própria mulher incentiva o próprio marido empresário a dar no familiar dele. Mas isso é bom que fique claro, que nem sempre o sucesso de um empresário depende exclusivamente dele. Depende eu conheço muitos empresários que estão bem hoje porque têm uma mulher que segura e é capaz. Eu conheço muitas senhoras empreendedoras em Luanda e fora da Angola, são muito corajosas e que graças a elas, e falo isso eu em particular, a minha mulher ajuda muito. E onde eu cheguei, o nível que nós chegamos a nível de investimentos, graças ao apoio dela, financeiro, moral e muito mais. Mano, portanto, é isso que às vezes as famílias não levam em conta, de que nem sempre a iniciativa empreendedora nasce do homem. Nem sempre, mas como a África tem o respeito de que o homem é o cabeça da família, denota-se que tudo é proveito do homem e que o homem tem que usar deste fundo para sustentar os restantes membros da família. É isso que vai quebrando muitos empresários, porque acabam por fazer aquela mistura de que o dinheiro da empresa acaba por fazer o apoio para a família em geral, não respeitando todos os padrões de que tem que ser por via de um salário, tem que ser por via de distribuição de lucro, passando por a questão de gestão de negócio, que eu gosto muito de discutir isso porque é uma das salvaguardas. O respeito pelo fluxo de caixa. Quando nós não respeitamos o caixa, destruímos a própria empresa. Claro. É igual o respeito da cultura dentro da família. Quando nós não respeitamos a família, não respeitamos os pilares, não olhamos para aquela base que existe de que temos regra. Antes de fazermos isso, temos que contar com isso, pedir isso, apoio isso. Destrói as famílias, destrói as empresas. Muitas empresas estão a falir em base nisso. Sim. Então é fundamental nós melhorarmos essa cultura. Você que é empresário, melhore essa forma de olhar, melhore a forma de encarar o seu negócio. E associe a sua família ao seu negócio, aí para tentarmos criar uma estrutura de negócio mais impactada. Porque quando nós estamos a trabalhar com a família, certamente conseguimos ver que aquelas famílias trabalham de forma muito interligada. As empresas estão muito longe. Eu conheço, por exemplo, uma das empresas que é do Silvestre Tulumba, um empresário da Willa, e começou o seu negócio e numa história pequena que eu conheço, está associado aos irmãos. Tem participações com irmãos e as empresas hoje crescem, fluem, porque eles têm uma ideologia de crescer, certo. Não de limitar. Sim, senhora, que eles empregam muitas famílias. É uma empresa que emprega muitas famílias,
Mas Não é tudo na mau. base do respeito. Não é mau. Nós não podemos. Não é mau. Nós temos que matar, quebrar esse mito de que trabalhar com Mas quando a família gente também está a dizer errado. trabalhar com a família, não quer dizer que não vai ter um ou outro que não pertence à família, mas que entra no agregado, que entra como empregado e entra ali e vai tornar-se um membro também de uma família. Muito bem. Aí, agora, só quando nós reforçamos de novo aqui a mente, a mulher adjutora. A mulher é ajudadora do marido. É adjutora, porque esse termo adjutora, eu comecei a investigar melhor o que significa. A Bíblia diz que a Deus disse: vou fazer uma adjutora para o homem. É companheira, é amiga, é na hora da luta. Nós dois estamos aqui, se calhar, o nosso sucesso, nós não podemos atribuir só a nós. Nós tivemos pessoas ao pé de nós que foram capazes de ficar ali à noite, de dia, de tarde, para dizer: vai, eu estou aqui atrás. E as famílias africanas têm que começar a aprender que não é a mulher que eles têm que combater do irmão, do primo. Não podem combater a mulher. Não precisa combater, porque todos nós estamos a trabalhar em prol. Se você não sabe o nosso segredo, nós estamos a fazer a estrutura familiar. Queremos que todos nós trabalhemos todos juntos. Mas temos que começar de uma base. Temos que começar a criar uma base. Agora não, eu sinto que as pessoas combatem muito as famílias. O irmão combate muito o irmão. O primo combate o irmão. O sobrinho combate o tio. O sucesso do irmão cria automaticamente uma trava na família. Há uma inveja na família. Certamente, essas travas estão relacionadas às invejas, à não aceitação de que que ele tem capacidade. Mas o que eu vejo também é uma determinada confusão que vai surgindo, porque confunde-se aqui uma questão que ter dinheiro significa, em Angola eu vejo muito, o irmão ou o tio que tem dinheiro, tem mesmo sendo menor, ele lidera a família. Sim. Não respeitando, por exemplo, que tem um avô, tem um tio, que tem pelo facto de ter dinheiro, a família está assim hoje, totalmente distorcidas. Tem dinheiro, pelo facto de ele ter dinheiro, é o líder da família. Não pode. Hoje acontece em Angola. Mas e as quando ele quebra essa regra, o irmão mais velho, o segundo, o outro, o que é que vai pensar dele? Eles não conseguem sobrepor. O que é que acontece hoje? Os irmãos não conseguem sobrepor porque não tem capacidade financeira. Hoje a capacidade financeira de uma determinada pessoa determina as suas ações nas suas relações familiares. Exatamente. Portanto, e é o que nós temos que trabalhar. O empresário, você que é empresário, que é menor do teu irmão mais velho, muda esse comportamento, muda essa forma de pensar. Existe hierarquia dentro de uma família. E você não pode sobrepor o lugar do pai, o lugar do irmão mais velho. Às vezes, o teu irmão mais velho, enquanto você não podia, ele estava lá te levar na escola, ele estava ali. E ele não teve a mesma oportunidade que na tua época. A época dele foi bem diferente do que a tua hoje. Hoje você tem dinheiro, graças, muitas das vezes, o esforço dele também. O esforço dele também hoje contribuiu para o teu sucesso. Então, você que é empresário hoje, de grande nome, é o menor da família, não se envaidece. Falamos aqui na semana passada da vaidade no seio empresarial. Então, muito cuidado com essa vaidade que você vai usar. Porque essa vaidade pode te destruir. E cria, isso que estamos aqui a falar, cria o quê? Cria o sentimento contrário que você depois não vai conseguir lidar, que é o teu sobrinho, ninguém vai gostar de ti, ninguém da família vai gostar de ti, e você vai começar a pensar: eles não gostam de mim porque eu tenho dinheiro. Mas não gostam de ti muitas vezes pelo teu mau comportamento como empresário. Enquanto você tem a oportunidade de pegar o teu sobrinho, instruir, pegar o teu primo, instruir, o teu irmão, instruir, e trazer eles perto de ti, para poder. Você quer que eles se humilham para ti, que eles rastejam para ti. E isso, eu acredito que não vai trazer nem paz e nem sucesso. Então, para ter sucesso é preciso respeitar os padrões. É como uma estrutura do respeitar os padrões. Porque dentro, o teu irmão pode não ter o mesmo talento que tu, pode não ter a mesma habilidade que tu,
pode não ter o mesmo gênero que tu, mas ele tem algo que tu não tens. E associar O conhecimento dele ao teu pode ir para longe. Associar mais o outro, como eu dizer, é como um campo de futebol, onde tem 11 jogadores. Nem todos fazem a mesma posição, mas todos juntos fazem uma equipa. E é necessário que as famílias têm que ter uma equipa. Apesar de um marca golo, mas nós temos que impulsionar o outro, mas não humilhar. O que hoje eu levo dentro das minhas empresas é a questão de governação. Nós temos que mudar o hábito, temos que arranjar formas de mudar esse padrão. Gerir é algo muito básico. Quando nós falamos de governar até está na Bíblia. É necessário nós ativarmos o sentimento de governança, sabermos, termos acesso a tudo e respeitarmos aquilo que são as regras. Existe um organograma que as empresas vão criando como uma estrutura e isso tem que ser seguido. Quando nós violamos esse organograma, tanto faz no ambiente empresarial como no ambiente familiar, destrói automaticamente. Então, acho que foi um dia super proveitoso e que vamos então dar aí a nossa deixa. O nosso empresário Constantino falei um pouquinho sobre uma deixa, fazemos o fechamento aqui deste nosso podcast turbinado, que vai ajudar e levar os padrões de muitos empresários. Você que está em casa, partilhe essa informação que eu acho que é fundamental para os seus amigos. E venha e conheça o que é a Turbinal, acompanhe os nossos vídeos, nossos podcasts. Hoje estamos com um convidado super especial, experiente, uma pessoa muito conhecedora na matéria da gestão do negócio e no enquadramento, no relacionamento entre empresas e pessoas. Então, nós debatemos hoje sobre o empreender em família e certamente que é sua dúvida, é sua necessidade de aprender como é que vais lidar, como é que vais trazer o seu irmão para o seio do seu negócio, qual é a forma, qual é o melhor jeito de lidar. Então, o nosso empresário Constantino Coveiro falou sabiamente sobre alguns pontos que certamente o tempo não é suficiente para podermos abordar e que fique aí atento e viremos para um outro tema abordar sobre o assunto. Né? Sim. É possível trabalhar com a família. É necessário trabalhar com a família. Porque trabalhando com a família, você está a potenciar os teus e a tua geração e o teu nome amanhã. Então é necessário que você descortina tudo isso, esse ambiente que se criou entre nós africanos, que não se trabalha com mamão, aposta, forma o teu sobrinho hoje. Aqueles mais pequenos que são mais pequenos hoje, começa a direcionar formações, pequenas formações, vai dando. E vai ver que amanhã vai ter sucesso. Nós precisamos que as famílias angolanas comecem a criar negócios de família para termos uma alta estrutura na sociedade. E para não ficarmos no imediatismo. Hoje é táxi, amanhã já é rolote, amanhã já é não sei o quê, depois é picolé. Gostamos do imediatismo, mas não criamos nada que seja para o futuro, para a geração que nós produzimos, criamos vários postos de emprego e temos um negócio sustentável durante anos. É possível, não começa amanhã, começa hoje. Começa hoje lá para os teus familiares. Vê quem tem potencial e começa a potenciar. Só assim que tem se quiseres ter uma empresa sustentável, se quiseres ter uma empresa crescida, venha para a Turbinal Empresarial, venha conhece aqui, tem muita matéria. Venha, siga-nos. Obrigado.